Que bênção que você está aí, que bom que estamos conectados aqui para falar com Deus e melhor ainda, ouvir Deus falar com a gente. Sabe como Deus fala com a gente? Através da Bíblia, das Escrituras. Quanto mais Bíblia a gente conhece, melhor a gente reconhece a voz dele, reconhece a voz do Senhor. E hoje nós vamos entrar na palavra. Todo dia a gente entra na palavra. Na verdade, um marco desse projeto aqui é que a gente ora a Bíblia. A gente ora o que está escrito e aprende com a aplicação das Escrituras no nosso dia a dia. Eu fico muito feliz. Deus abençoe sua vida. Que bom que você está aqui. Deus vai falar com você hoje, em nome de Jesus. Você que faz parte da família da bênção do dia, obrigado, fico muito feliz. Você ainda não faz parte, se inscreva. Não custa nada, mas custa muito não se inscrever, porque tem tanta coisa que Deus vai fazer ainda, mas se não está inscrito, você não vai saber. Mas ao estar inscrito, você está conectado. O mover de Deus aqui é o que está aí também. Todos que estão dando like e dando comentário, escrevendo comentários, obrigado. Você está ajudando a impulsionar a oração para pessoas diferentes, pessoas novas. Então, nossa palavra hoje é Salmo 92, chegamos ao versículo 5 e vamos ler até o 7, tá bom? Salmo 92, versículo 5 a 7. Como são grandes, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O tolo não compreende e o insensato não percebe. Versículo 7. Ainda que os ímpios brotem como a erva, e é verdade, a impiedade parece que é igual o mato que está crescendo tudo que é canto, e floresçam todos os que praticam a iniquidade, serão destruídos para sempre. Ok, vamos entender o que Deus está querendo falar com a gente hoje nesse texto através dessa oração. Realmente, a Bíblia diz que os ímpios são como erva, é como mato que vai crescendo tudo que é canto. Mas se tem uma coisa que o mato não, ou a erva tem, é durabilidade. Assim também a impiedade vai durar pouco tempo. Logo, logo vai ter um preço a ser pago. E finalmente na eternidade. Então a gente não pode ficar presos, a gente não pode ficar angustiado demais pelas coisas ruins que acontecem no mundo. É claro que a gente fica indignado por muita coisa, mas tudo isso vai ter um final e tudo isso vai ter um pagamento, porque tudo que a gente planta, colhe na vida. Mas o que chama a atenção no texto aqui é o seguinte, além de que coisas chatas podem estar surgindo e acontecendo, mas a Bíblia diz que eu tenho que pensar nas obras de Deus e nos pensamentos de Deus. Vou repetir versículo 5. Como são grandes, Senhor, as tuas obras. Os teus pensamentos são profundos. Ou seja, o salmista aqui, ele parou para ponderar nas obras de Deus e percebeu que essas obras são grandes. Percebeu que essas obras, elas são poderosas e que os pensamentos de Deus são profundos. Tremendo isso. Aí ele diz assim, olha o gancho. Versículo 6, o tolo não compreende. O tolo e o insensato não percebem. Em outras palavras, se eu não parar para perceber e compreender, porque o verbo é esse, não compreendem, não percebem. Não percebem o quê? As obras de Deus. Não compreendem o quê? Os pensamentos de Deus. Uma pessoa que não para pensar e refletir sobre o que Deus pensa sobre as coisas, o que Deus acha, o que Deus faz, a Bíblia diz que essa pessoa é tola. É um tolo. Porque vai viver a vida com um ponto de vista errado. Vai viver a vida com um entendimento equivocado. Sempre vai ter um filtro errado, um ponto de vista que não é a verdade. Vai viver no engano, vai viver numa mentira.
E a Bíblia diz que isso é tolice. Então, gente, qual é o resultado dessa tolice? O ímpio vai florescer como a erva. Só vai. Bola de neve. Não é esse o plano de Deus para você. Não é esse o resultado que Deus tem para mim nem para você. Então o que é que a gente tem que fazer? Parar de ser tolo. Como assim, pastor? Parar de ser tolo. O que é o tolo? Aquele que não percebe, não compreende as obras de Deus e os pensamentos de Deus. Em outras palavras, o que é que eu vou ter que fazer? Eu preciso agora refletir. Eu preciso agora meditar nas obras de Deus e nos pensamentos de Deus. Isso é você criar um pensamento contínuo que diz assim: o que Deus pensa sobre isso? O que Deus faria nessa situação? Porque as obras falam dos feitos de Deus, aquilo que Deus faz. Os pensamentos, obviamente, falam das coisas que Deus imagina, os conceitos que Deus tem sobre algo. Então, apareceu uma situação, duas perguntas chaves para a nossa vida não ser tolice e no final da nossa vida ser só como uma erva, um mato. Não serve para nada. Duas perguntas chaves que temos que ter na nossa vida todo dia. Primeiro, o que Deus pensa sobre isso e o que Deus faria sobre isso. Pensamentos e obras. Então, apareceu uma oportunidade. O que Deus pensa sobre isso? Deus faria isso? Apareceu uma decisão que eu tenho que tomar. Deus faria isso? Jesus faria isso? Bateu um pensamento na minha cabeça. Jesus pensa assim? O que Jesus pensa sobre casamento? O que Jesus pensa sobre esse relacionamento? O que Jesus pensa sobre filhos, sobre crianças? O que Jesus pensa sobre... Porque às vezes, agora, pelo amor de Deus, não vai inventar pensamentos de Deus. Nossos pensamentos, a Bíblia diz, os pensamentos de Deus são muito mais elevados que os nossos. O dele está aqui, o nosso está aqui. Então, significa que eu tenho que ser sincero. O que Deus pensa. Não é o que eu acho. Não é o que eu acho. O que Deus pensa. Porque tem gente que vai dizer, não, Deus faria isso, Deus pensa assim. E você só vai saber se conhecer Bíblia. Crente tem que conhecer Bíblia. Por isso que a gente está aqui todo dia lendo Bíblia e orando em cima da Bíblia. Mas se eu e você criarmos o costume de fazermos duas perguntas todos os dias, a gente vai ter uma vida muito abençoada. Nós vamos ter uma vida muito protegida por Deus, blindada por Jesus, sem pisar em falso, sem tropeçar em pedras, sem cair nas ciladas do diabo. Nós vamos ter uma vida blindada, protegida e próspera também. Então, quais são as duas perguntas? Duas perguntas chaves. O que Deus pensa sobre isso? E o que Deus faria nessa situação? Recebe isso. Deus vai te dar muito discernimento e muita sabedoria. Quem pode dizer amém? Erga seus braços comigo. Diga, Senhor Jesus, eu quero essa vida protegida. Eu quero viver de forma blindada. E eu sei que tudo que eu estou experimentando é resultado das minhas decisões. A partir de hoje, Jesus, eu quero pensar sempre, eu quero sempre fazer essas duas perguntas. O que o Senhor pensa disso e o que o Senhor faria com isso? Me ajude a ter as respostas certas dessas duas perguntas. Toda decisão, todo momento que eu preciso, ó Deus, agir, que eu possa fazer essas duas perguntas e o Senhor me ministrar as respostas. O que Jesus pensa sobre isso, o que Jesus faria no meu lugar. Assim eu oro em nome de Jesus. E agora eu peço a você, estenda as suas mãos na minha direção. Eu agora quero declarar que você vai ter esse costume, você vai criar esse hábito e você vai construir uma vida blindada e protegida por Deus, simplesmente respondendo duas perguntas.
o que Deus faria no meu lugar, o que Deus pensa sobre essa situação. E eu profetizo sabedoria e discernimento sobre você. Eu também chamo à existência acertos, prosperidade, crescimento, porque você vai decidir corretamente, porque você vai ser guiado pelo Espírito de Deus. Te abençoo agora, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém e amém? Quem pode dar um aplauso ao Senhor? Uau! Gente, essa oração de hoje pode mudar o destino de uma pessoa, a vida de alguém. Então, eu peço a Deus que Ele fale agora 5 nomes à sua mente, 5 amigos. Que você pegue o link e passe para essas pessoas, para que elas conheçam esse canal, tá bom? Não se esqueça de escrever um comentário e dar um like, que vai ajudar a chegar essa oração a novas pessoas. Te amo no amor de Jesus, beijos e bênçãos. E a gente se vê amanhã com a bênção do dia. Shalom.